O livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Deus, ele deu o livre-arbítrio para todos nós. Talvez porque fosse ele Deus todo-poderoso, seria muito sem graça ele obrigar que nós fizéssemos aquilo que não quiséssemos fazer. Só porque ele é Deus, ele imporia a sua vontade a cada um de nós. Mas ele nos deu esse livre-arbítrio, o poder da decisão, de decidir pela nossa vontade, servirmos a ele ou não. O que o mundo hoje chama de decisão. Quando uma pessoa ela decide alguma coisa, chegar a algum lugar, e ela toma posição e ela coloca na sua mente que ela pode, quais são os caminhos que ela deve percorrer, ela se pergunta o que eu tenho que fazer para chegar lá. Ela alcança esse alvo, esse objetivo. Assim é o livre-arbítrio. Você decide, eu decido, só que tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher. Tudo aquilo que eu planto, a colheita é inevitável. Não tem como eu plantar uma semente de limão e colher uma semente de laranja. Eu tenho que estar ciente daquilo que eu estou plantando e daquilo que eu quero colher. Por isso eu me pergunto, se eu fizer isso, aonde que eu vou chegar com essa decisão que eu tomo hoje? O que vai acontecer amanhã? A gente tem sempre que pensar dessa forma para que tomemos as decisões mais acertadas. E a gente não deve pensar uma nem duas vezes, a gente deve pensar 1000 vezes antes de tomar decisões importantes na nossa vida, que acarretarão coisas boas ou coisas ruins, dependendo da atitude que a gente toma, da decisão que a gente toma hoje. Muitas pessoas, muitas jovens que tomaram a decisão no passado de atropelarem as coisas, hoje elas pagam um preço pelas decisões que tomaram, pelas atitudes que precipitaram. Então, se tivessem antes pensado se valeria a pena, segurado um pouquinho o calor da emoção, talvez não, com certeza não estariam passando por aquilo que estão passando hoje. E assim é na vida e assim é com Deus. Se eu quero andar com Deus, eu determino, eu decido, eu posso. Posso. Se eu digo que não consigo, na verdade é porque eu não quero. Porque eu tenho o poder de decidir. E quando eu decido, não tem ninguém que possa fazer algo contra. Porque se o próprio Deus deu-me condições, deu-me o livre-arbítrio, quem vai ser contra a minha decisão? Pode vir todo o inferno contra mim, mas se eu estou firme, eu estou seguindo reto, eu estou buscando a ajuda de Deus, não esperando que Ele faça aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer a minha parte. E dentro da minha parte, aquilo que eu não consigo, eu me volto a Ele e falo: Senhor, eu já tentei de tudo, com as minhas forças eu não consigo, mas quero, eu quero, e eu tomar a direção certa, eu me converter. O que é a conversão? É a mudança de direção. Quando eu assumo um compromisso com Deus, eu me converto. Aquilo que eu fazia antes, eu já ando em caminho contrário. Porque não tem como eu continuar no caminho de lá se eu quero seguir nesse alvo que me leva a Deus. Então eu tenho que fazer a minha parte. E o que é a minha parte? A minha parte é negar a minha vontade, que a única pessoa que pode me impedir de tomar as decisões sou eu mesmo. Sou eu mesma, né?
São as minhas próprias vontades, os meus próprios desejos, as minhas próprias cobiças. E se eu digo que eu não consigo, na verdade, é porque eu não quero. Porque quem quer de fato consegue. E busca todo dia pensar o que eu tenho que fazer para chegar lá. Senhor, me ajuda, me dá condições de me entregar 100% para o Senhor, não 99, mas 100, seguindo aquilo que a palavra de Deus diz, caminhando de acordo com a palavra, agindo, não só ouvindo, mas acima de tudo praticando. Porque a palavra de Deus, ela vai te fortalecer, ela vai te dar condições de fazer aquilo que antes você achava que não podia, que antes você achava que não conseguia. Ela te transforma de dentro para fora e não de fora para dentro, não vestindo uma roupinha e dizendo que, uma roupinha tampada, uma manga até aqui, e achando que a mudança começa por aí. A mudança começa de dentro. E o interior reflete no exterior. Por isso que muitos exteriores não têm refletido nada. Porque o interior ainda não mudou. Mas não mudou por quê? Infelizmente, porque muitos dizem com a boca que querem, mas as suas atitudes são contrárias àquilo que a sua boca fala. Porque, na verdade, a pessoa ela não quer abrir mão de coisas talvez pequenas, mas que ela está apegada. Ela não quer abrir mão da ambiência em que ela vive, do ambiente em que ela vive. E, infelizmente, quando eu começo a caminhar com Deus, eu tenho que fugir de certas coisas, eu tenho que fugir da aparência, não só do mal, mas da aparência do mal. Eu não quero estar conectada a pessoas, a lugares que aparentem que eu estou fazendo algo errado, ainda que eu não esteja. Eu fujo desses ambientes. Se eles vão para lá, eu vou para cá. Eu guardo a minha mente, eu me fortaleço na palavra, eu busco em Deus forças. Senhor, me ajuda, eu vou fazer a minha parte, porque quando eu faço a minha parte, eu coloco o meu pé e Deus ele vem e coloca o chão para mim pisar, passo a passo. Eu não posso esperar que ele bote o chão e eu não coloque meu pé, porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E a palavra de Deus diz que aquilo que a gente determina se efetua. Aquilo que a gente pensa é o que acontece. Se eu penso que não posso, realmente eu não posso. Tem até uma frase de Henry Ford que diz: se você pensa que consegue ou se você acha que não, das duas maneiras você está certo. E da maneira que você pensa vai acontecer. Então por que eu vou pensar que eu não consigo? Eu consigo sim, eu posso sim. E se eu quero de todo o meu coração, com toda a minha força, com toda a minha alma, eu vou buscar e eu vou alcançar. Porque Deus me deu essa condição. Então eu não posso me entregar àquilo que a minha mente tenta me sabotar. E quando vem os pensamentos que tentam me sabotar na hora, eu repreendo. Eu falo comigo mesmo, pareço até uma louca, mas eu falo, tá repreendido. Não. Penso ao contrário, falo ao contrário, para que a minha mente ela seja moldada com aquilo que é meu alvo, com aquilo que eu quero seguir, com aquilo que eu acredito de fato e com aquilo que eu quero alcançar. Porque eu sei que vale a pena, eu sei de onde eu vim e a atitude que tomei para chegar até aonde eu cheguei. E eu sei que valeu muito a pena.
Não é fácil, não foi fácil e nunca será fácil. Mas eu te afirmo que é possível sim. É possível e você consegue. Mas você tem que querer. Não só com a sua boca, mas com o seu corpo, com a sua alma, se aliando àquele que é forte, àquele que é poderoso, aquele que pode te transformar por dentro, te trazer paz, a alegria que você nunca teve, a paz que nada pode te dar. Ele prometeu para você, ele prometeu para mim: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Eu não quero a paz do mundo, eu quero a paz de Deus, e ele pode me dar. E ele pode transformar tudo, mas depende exclusivamente de você e de mim. Tomarmos as decisões certas, agirmos com o livre-arbítrio da maneira correta e não dar desculpa, porque sempre que eu dou uma desculpa, eu retardo meu crescimento.